Boa noite, queridos. Que bom podermos estar juntos mais uma vez. Muito obrigada por você estar aqui participando conosco, né? E vai aí colocando seus comentários, vai aí perguntando, pedindo oração, amém? E também compartilhando, né? Vai passando para outras pessoas para que eles possam também estar ouvindo, ok? E se de repente é a primeira vez que você está aqui, né? Participando conosco, seja bem-vindo. É um prazer. Que Deus te abençoe. Amém. Boa noite, queridos. É um prazer para nós, né, pastora Vera, estarmos iniciando aí mais uma live para que a gente possa ter um tempo juntos, né? Sim. Um tempo onde vamos compartilhar um pouquinho daquilo que Deus está colocando em nosso coração, né? E é uma alegria. Eu confesso que nunca passou pela nossa cabeça, né? Usarmos essa ferramenta, até porque nós temos uma estrutura toda montada na igreja, enfim. E agora Deus está permitindo aí essas ferramentas. Sim. E a gente acredita muito, né, que esse tempo que estamos tendo, nós acreditamos que é um tempo que deve permanecer, né? Sim. Sempre às segundas, uma palavra, e assim, né, sucessivamente, e aguardando aí o que Deus tem para nós como igreja, né? Pastora, como é que você gostaria de compartilhar conosco? Qual foi a sua impressão do nosso culto de ontem? Fala pra gente um pouquinho a dimensão da coisa, os louvores. Compartilha conosco, que acho que é importante nós termos esse feedback, né? Fala um pouquinho. Amém. Como o pastor falou, né? Como ele está falando, tudo muito novo, né? Nós estamos aprendendo e que bom que Deus tem proporcionado isso para nós, né? E a palavra ontem, como foi colocada, né? Que Deus está agindo, né? Com a reforma, e isso faz toda a diferença. Nós temos que estar prontos, né? Aquilo que Deus vai trabalhando, aquilo que Ele vai, né, nos surpreendendo, aquilo que Ele vai confiando em nós, porque esse tempo que nós estamos passando, né, Deus também está confiando em nós. Ele sabe que nós podemos vencer, né, que nós podemos melhorar, que nós podemos nos reinventarmos. E nada melhor, né, do que confiarmos nele, porque Amém. Se Ele é Deus, Ele sabe, né, realmente aquilo que Ele está fazendo. Amém. E eu louvo a Deus por esse tempo. O culto ontem, a bênção, a palavra, a administração da ceia, né? Amém. Foi um Lindo, tempo novo, né? Vendo as famílias, né, as fotos das famílias, ceando nas suas casas, preparando a ceia. Então, parabéns para você, né? Que aí compartilhou conosco a sua foto com a sua família. Amém. Que tempo precioso, né? Amém. Mas nós estamos com saudade de vocês. Não vemos a hora de podermos estarmos todos juntos, né, em família, e celebrarmos a ceia. Né? Amém. Marcos Farias, um abraço, querido. Tem aí o pastor Luiz também, que já entrou. A Silvia. Oi, Silvia. A Clícia, que Deus abençoe. A Maiara. Enfim, né? Vai mandando para nós aí as mensagens, o boa noite, né? O louvor de ontem, pastora, os 3 louvores, né, que foram ministrados, eu percebi que ele tá bem ligado, né, ao momento. Em que momento, né, o Senhor ministrou ao seu coração para que esses louvores fossem ministrados? Porque na verdade vocês não sabiam exatamente qual seria a palavra, mas veio de encontro, né, aquilo que nós ministramos. Compartilha com a gente um pouquinho do louvor, né, o que foi a experiência do louvor ontem. Sim, amém. É o Senhor mesmo, né? Nós temos que estar com o nosso coração aberto, e isso é tão bom, tão precioso, quando nós vemos que muitas vezes nós começamos, né, escolhemos um louvor, 2, 3, 5, na segunda, na terça, e de repente Deus muda tudo, né? Então, Ele pediu, quando Ele falou comigo realmente sobre esses louvores, já foi no sábado à noite, e até meio louco, né? Poder mandar para a equipe, né? Mandar para o Carlos e o pessoal, os louvores assim, muito em cima.
esses 3 louvores, mas era aquilo que Deus colocou no coração, né? O júbilo em si, né? Que falava que Ele era Rei e Senhor de tudo e de todos, né? Que Ele está no controle mesmo. E para nós confiarmos, né? E que Ele é digno de tudo, porque Ele, né? Ele é o Rei. Ele é o Rei, né? Então é digno de tudo e que nós possamos exaltar também. Então uma mensagem assim, depois que preparamos tudo, que após o almoço que eu percebi, né? Que um casava com o outro, né? E o último louvor, que coloca também, né? Do coração, né? Boa. O meu coração, né? Só deseja, né? Te louvar, só deseja te adorar, só deseja confiar em Ti, e aos Teus pés nós vamos estar, né? Rendido aos pés dele. Então, e casando com a palavra, né? Então, vendo que como é bom. Como é bom confiar em Deus. Como é bom poder adorarmos a Ele, mas adorarmos aquilo que Ele quer, né? Amém? Tem mais algumas pessoas aqui, pastor, olha. Fabianinha, Amara, Juju, pastor Emerson, Daniel, amém, Dani, Marcos, meus sobrinhos lindos, Fabi, Ramos. Amém. A Maria Mota, olha só, a Edninha. Glória a Deus. Muito jóia. O Daniel de novo, Fabiana, enfim. Dona Creuza Guidelli, olha que bênção. Amém? Bom, queridos. Obrigada. É muito gostoso, né, esse momento de nós estarmos falando e vocês estarem interagindo conosco, né? E também ontem nós ministramos a ceia, né? A ceia lá na igreja, né? Nós junto com o pequeno grupo que estava conosco, a equipe da técnica, sim. Né? O pessoal da sonoplastia, o pessoal da mídia, né? O pessoal da iluminação. Nós temos uma equipe fera aqui, ó. Vocês não estão vendo, mas é. Amém. Então, queremos assim falar um pouquinho, né, daquilo que da ceia ontem. Compartilha, pastora, o que você sentiu de nós, né, compartilharmos a ceia lá na igreja, né, e o pessoal em casa. Fala um pouquinho pra gente. Eu falei, né? Eu achei muito bacana, né? As pessoas nas suas casas, esse momento, mas todo mundo entrou, né? Todo mundo comprou isso, né? Mas nada melhor, né, do que nós estarmos juntos, como eu disse, né? Que coisa boa estarmos juntos, né, gente? Tomando a ceia e um liberando para o outro, as famílias juntas, né, lá na igreja. Isso assim tem uma sinergia muito grande, né? Mas é o que Deus preparou e amém. Foi bom, né? Foi bom, mas nós queremos estarmos juntos mesmo, com pastor. Certeza. Amém. Fizemos aí uma retrospectiva de ontem, né? Eu estava vendo nos números e tivemos até agora, né? Estamos com um alcance aí de 1.800, né? Eu, para ser muito sincero, não sei como é que funciona esse mecanismo aí que eles colocam, mas enfim, a palavra está sendo enviada, liberada, nós cremos. Eu entendi, pastora, que ontem era bem importante nós tentarmos fechar essa questão do medo, né? Sim. Porque o medo, ele está aí, né? E a gente precisa trabalhar muito nessa questão. E agora, né, a todos vocês, membros da comunidade Vida Nova, você que está nos assistindo, que não é da Vida Nova, mas, né, se simpatiza conosco, com a palavra, eu quero novamente dizer, né, o medo tem que ser lançado fora. Isso. Não ficar se preocupando do que pode acontecer amanhã. Sim. Inclusive, esses dias nós estamos fazendo a arrecadação de cestas básicas, né? E, aliás, quero agradecer o apoio. Amém. Algumas pessoas, né? Aliás, várias pessoas estão colaborando, levando quilo, levando cestas básicas. Até me surpreendeu semana passada, né? Alguém que é conhecido... Daninha da igreja, né? Ela também se sensibilizou aí com o projeto. Isso. E ela acabou, né, comprando aí 10 cestas básicas. E chegou ela levar lá na igreja, amém, né? Amém. Nós agradecemos. Isso é maravilhoso. Lembra o nome dela? Eu não me lembro. Bom, depois a Aninha... é novo, né? A Aninha depois coloca o nome dela. Então, fica aqui o nosso agradecimento, né, a essa senhora que
tem nos ajudado. E nós estamos aí suprindo, tentando suprir os da fé, primeiros da fé, suprindo aí os pastores, supervisores, líderes, anfitriões, os membros, né? E obviamente, tendo uma reserva, nós vamos ajudar aqueles que ainda não fazem parte da comunidade Vida Nova. E então, semana passada nós perguntamos, né, para alguém como é que você está, né, em relação à comida, cesta básica. Aí a pessoa falou assim: hoje eu tenho, mas daqui a um mês eu não sei como é que vai ser. Então, né, o que eu tive que corrigir, né? Daqui a um mês não temos que nos preocupar. Não deve haver um medo se vai ter ou não daqui a um mês. Nós cremos que vai haver a provisão de Deus. O importante é agora. Amém. Então, se há uma necessidade, né, legítima, porque às vezes a pessoa nem está precisando e aí tá doando, eu quero para mim. Sim. Então tem que ser uma necessidade legítima. Amém, queridos? Então vamos trabalhar nisso, né, para que a gente possa suprir aí a demanda. Amém? Amém. E louvo a Deus, né? Estou aqui com a nossa equipe técnica nos ajudando na gravação. O nosso beijo, né, ao nosso querido filho, o pastor William está aqui nos ajudando. Ele está realmente se redescobrindo nesses dias. Ontem até fiz uma pergunta para ele nessa questão aí da gravação. E ele simplesmente disse que é o que está no coração dele: Pai, estou aqui para servir. Amém. E esta deve ser a nossa meta, né? Isso. Servir ao reino, servir ao Senhor. Amém? Eu queria que a pastora Vera trouxesse então uma palavra para nós. Amém. Ela tem aí alguns minutinhos. Depois eu quero ir para algo muito prático e fazer uma recapitular algo que Deus nos trouxe há exato um ano atrás, no dia 11 de abril de 2019. Então a pastora está com a palavra. Amém? Amém. Hoje à tarde nós estávamos sentados com o nosso neto, né, Lucas, tomando café. E aí o Senhor trouxe ao meu coração quando o povo de Israel passou ali, né, saiu do Egito e eles enfrentaram o mar, né, e o inimigo atrás, os egípcios atrás. Amém. Então eu falei para ele: filho, o mar, né, ali Deus abriu, como o pastor falou, sobre o medo, né? O medo, ele faz com que nós venhamos estar estacionados. E Deus não tem isso, Ele quer que nós andemos, amém? Então eu quero ler esse texto com você, repartir, né, com você aquilo que Deus colocou no meu coração. Êxodo capítulo 14, do 12 ao 14 nós vamos ler. Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isto aconteceria? Dissemos: deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Olha como o medo faz, pastor. Uau. Já pensou? Deus, né, que é o nosso onipotente, onisciente e onipresente, né, o Deus mais do que suficiente, estava cuidando deles, preparando todas as coisas, e o medo fez com que eles declarassem isso. Era melhor estar escravos do que serem cadáveres. Se Deus estava no controle, eles não iam morrer, né? E isso que acontece conosco, o medo faz isso, né? Continuando. Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Olha que maravilhoso. Amém. Não, pastor? Né? Não tenha medo. Fiquem firmes. Então é isso, queridos. Nós precisamos estar firmes, né? Eles, em meio a isso, o que eu percebo é que eles não confiavam ainda no líder deles, que Deus colocou para eles. E um dia Deus chegou a falar para Moisés, né? Eles não estão rejeitando você. Não, foi para Samuel. Eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim, né? Deus falou para o profeta Samuel. Mas aqui, eles, além deles não estarem confiando no líder deles, né, que Deus colocou como um pai para eles também não estavam confiando em Deus. Então o medo faz isso, né? Ele deixa você fora do controle, né? Você perde, né, você perde aquilo que Deus quer falar com você. Porque eu penso assim, Deus estava trabalhando, que coisa maravilhosa, mas eles não estavam conseguindo ver, né? E seguindo, então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que
marche. Amém? Moisés ouvia Deus, Moisés obedecia, e ele chegou e falou: e agora, Senhor? E agora o mar, o povo reclamando e os inimigos atrás? E Deus falou: fala para o povo marchar. Amém. Isso, não fique estacionados. Amém. Amém? Nesse processo que Deus está fazendo na nossa vida, como o pastor Celso falou antes sobre o medo, nós não podemos ficar estacionados, nem retrocedermos, amém, queridos? Nós precisamos realmente, confiarmos em Deus. Que isso, esteja no nosso coração, nosso Deus maravilhoso. E seguindo, no versículo 19 ao 21, olha que coisa tremenda, Então o anjo de Deus, que ia diante do acampamento de Israel, se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar, foi para a retaguarda e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para o Egito, mas luz para os israelitas. Amém. Isso é Deus, queridos. Que coisa Amém. mais preciosa. A palavra de Deus é linda, Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. Imagine isso, que tremendo. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, com um forte vento leste, o Senhor abriu caminho no meio das águas, glória a Deus. E o vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado. Eles estavam com medo dos egípcios, Agora olha o que Deus proporcionou para eles: estar no meio do mar e as águas, uma de um lado e de outro, uma parede. Imagine, Então Deus fez com que não fiquem parados, olhem para frente, não fiquem estacionados, E eles tiveram que andar mesmo, porque acho que se eles colocassem medo em meio a isso, de pensar: e agora se essa água vir sobre nós, o que nós vamos fazer? Mas Deus estava no controle, realmente eles não iam morrer afogados, porque essa era a promessa do Senhor. Então você não vai morrer em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, Nós vamos contar as maravilhas do Senhor. Amém. Nós vamos viver, Eu sei que está difícil, ainda mais hoje, Que todos pensavam que ia ser liberado, e nós vamos estar mais 15 dias, E aí tudo fechado, mas vamos nos posicionar, submeter à ordem do nosso governador, e não vamos, trazer palavras de peso, mas vamos orar por ele, vamos clamar para que Deus dê uma direção, para que ele possa ouvir Deus, e a meio tudo isso, confiar no Senhor, porque agora, queridos, nós realmente dependemos totalmente do Senhor. Pastor Hermes tem uma canção que nós cantávamos muito: sou totalmente dependente de Ti. É verdade. E é o tempo, de nós estarmos face a face com o Senhor, e isso é muito bom, amém? Então que você possa confiar, e que você possa realmente saber: eu quero, Deus, eu quero esse momento, esse tempo, e eu sei que não está fácil, e nós sabemos que não está fácil, Deus também sabe que não, mas Ele está nesse negócio. Amém, amém. Há um texto, eu só lembrei agora, o Espírito Santo ministrou meu coração, Êxodo 33, não é isso que eu vou falar hoje, mas há uma história, há algo muito gostoso de nós entendermos nesse texto. Moisés está diante de uma situação. Deus fala para Moisés: Moisés, vocês vão ser vitoriosos, vocês vão vencer, vai haver livramento, vai haver um grande movimento. Sim. A favor de vocês. Só que tem uma coisa, eu não vou com vocês, eu enviarei o anjo para estar indo com vocês. Existe todo um contexto dentro desse texto, dessa história, mas uma em especial eu quero ressaltar, fazendo um link no que a nossa querida Vera Lúcia, minha amada esposa, disse, Moisés falou assim: olha, ele até deu uma de João sem braço, o senhor falou tanta coisa, mas não está confirmando, o senhor vai ou não vai com a gente, Deus havia dito que seria o anjo que ele estaria acompanhando, E Moisés, muito sabiamente, ele argumenta com Deus, e ali Moisés fala com palavras sábias. Depois vocês podem estar conferindo isso, Êxodo 33, vocês vão estar dando uma lida. Moisés falou assim: olha, Senhor, eu vou transliterar para a nossa realidade
né? Vou dar aí em palavras de hoje. Deus, é o seguinte: se o Senhor não for conosco, nós não queremos ir. Mesmo com a palavra de que eles seriam abençoados, seriam, né, vitoriosos, Moisés entendeu que não faria sentido eles irem sem Deus estar com eles. Sim. Porque na verdade as nossas vidas, elas giram em torno de Deus. Os nossos sonhos, né? a nossa família. Então, nesse momento aonde nós estamos diante desse tumulto todo, né? Desse vírus aí, e com base no que a pastora ministrou, uma coisa é muito forte: nós temos guarida, temos convicção e atrairmos, né, a presença de Deus, ativarmos a presença de Deus, né? O coração de um adorador, né? Estar ciente de que Ele está conosco. Então Moisés, ele foi muito claro, né? Não, Senhor, se o Senhor não for com a gente, né, não faz sentido. Então, queridos, não faz sentido passarmos por tudo que estamos passando e vamos continuar passando, né? Com mais intensidade, com menos intensidade, né? Vamos ser vitoriosos, não há nenhuma dúvida. O Senhor está fazendo uma reforma, mas não faz nenhum sentido se o Senhor não estiver com a gente. Sim. Né? Que essa seja a sua meta, né, no meio disso tudo. E quando você ativa a presença de Deus na sua vida, não que Ele seja um equipamento, não é isso, mas é através do seu coração. Ele está atrás do seu coração, do nosso coração, sim, da nossa atitude, né? Está atrás de uma, não que Ele está atrás da adoração, mas Ele está atrás do nosso coração. Sim. Ele quer o nosso coração, Ele não quer que o nosso coração esteja dividido. E você falando isso, aqui nesse texto que ele falou de Êxodo 33, o versículo 17 diz assim: o Senhor respondeu a Moisés: certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Olha só. Então, em cima do que você está falando, Deus me conhece, amém, Deus conhece você, e é isso, Ele quer esse relacionamento, né? Essa intimidade, conhecer realmente, e Ele vai entender você, mas você também precisa entender o que Ele quer, né? O que Ele quer de você, a forma que Ele quer conduzir a sua vida. E até em cima desse texto que a canção que o pastor Hermes fez foi, que nós cantávamos muito. E eu creio que o Marcos vai lembrar, né? Que ela fala: eu te amarei por toda a minha vida, te adorarei enquanto eu viver, face a face eu quero te ver. Meu amigo amado Deus, faz-me o teu caminho conhecer. Sou totalmente dependente de ti. Amém. Sou totalmente dependente de ti. Amém. Amém? Faz tempo. Eu creio até que nós, né, poderíamos cantar esse louvor domingo, né? Isso aí. Quem sabe? Uma pessoa que também está aqui com a gente é a Margarete, a irmã do pastor Micadan, né? Querida, Deus, né, obrigada, abençoe. querida, Deus te abençoe. É Margarete ou Margot? É Margarete. É Margarete, né? O Marquinho já tinha falado, né? Isso. E é isso. É muito bacana, né? Ronei. O Ronei também. Ô, Ronei, né, estamos com saudade. Depois que nós voltarmos às celebrações presenciais, chega lá, queridão, né? Você, a sua esposa. A Beth, a Cris, o Jader. Deus abençoe todos. Amém. Deixa eu entrar agora aqui num assunto. Eu não quero falar, como eu disse ontem, eu vou falar pouco sobre o Covid-19, porque a gente já ouve tanto isso, tanta coisa, né? E a gente tem que mudar um pouquinho o foco, não é? Nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança, aquilo que nos fortalece. E eu tenho excepcionalmente as segundas-feiras, que é um dia, entre aspas, né, que seria o dia da nossa folga, de nós descansarmos, ficar mais à vontade, mais aí no sofá, né? Não digo tanto, né, até porque a Vera, ela precisa, ela faz algumas coisas, eu tento ajudar, muitas, né? Eu tenho muita vontade de ajudar, só que quando eu vou tentar ajudar, a vontade passa, né? Oh, Jesus, tenha misericórdia, mas estou brincando.
Eu quero hoje excepcional, né? Excepcionalmente hoje, segunda-feira, eu ouvi poucas coisas, né? Eu vi só o depoimento lá, o pronunciamento do governador. Eu vi ali uma live bem especial, né, com o pastor Davi, e depois eu fiquei mais tranquilo, né? E mais no finalzinho da tarde o Senhor me fez lembrar de algo que há um ano atrás Ele colocou para nós, né? E eu quero compartilhar com vocês. Ou seja, eu quero falar bem pouco sobre o vírus, né? Quero falar bem pouco sobre isso. Eu quero fazer com que a igreja, a nossa igreja, o povo de Deus possa entender, né, esse tempo que Deus está permitindo no mundo, no que tange a reforma. Eu cito sobre ontem o culto, né, a palavra que foi trazida. Deus de fato está fazendo uma reforma. Só que Deus, antes de fazer algo, fazer um grande avivamento, reformar, acertar, né, fazer um movimento maior, Ele já vai alertando, Ele já vai colocando pontos, né? E exatos 12 meses atrás, para ser bastante preciso, 11 de abril de 2019, o Senhor me trouxe ao coração a palavra, né, paternidade, que nós deveríamos ressignificar essa palavra, dar mais profundidade a essa palavra, não só na questão conhecimento, mas de nós mostrarmos, ensinarmos e testemunharmos, por exemplo, né? Aquilo que eu falo, junto do meu exemplo, ele soa muito mais alto, né? Sim. E nós então chamamos os pastores da casa, né? Tivemos reuniões, exaustivas reuniões. Eu me lembro antes até do diagnóstico do pastor Emerson, nós sentamos com o pastor Emerson, o pastor Luiz, pastor William e as respectivas pastoras, né? Nós então entendemos naquela oportunidade que deveríamos entrar numa profundidade sobre paternidade, né? Era necessário arrumar a casa. E Deus, desde de um ano atrás, de abril, né, até o final do ano, com a palavra profética, o Senhor está arrumando, sim, acertando as estruturas. Uma das coisas, por exemplo, que nós chegamos à conclusão é que nós precisaríamos dar uma dimensão diferente para as nossas células. Sim. As células, elas estavam muito literais, meio reuniãozinha, e nós precisávamos fazer com que a célula elas se tornassem células que edificassem. Amém. Né? Porque a célula, ao edificar, ela geraria filhos maduros. Isso. Né? E a gente entendeu, inclusive, que não era a multiplicação. Tinha uma época, inclusive, né? E a gente vai acertando, erra, acerta, tem que estar sensível ao Espírito Santo. E o Senhor falou, né, que nós tínhamos que dar uma repaginada nessa questão. Por um período nós chegávamos nas pessoas das células e perguntávamos, né, você quer ser treinado para líder? E aí nós descobrimos que não é assim que funciona. Nós, né, por um tempo até funcionou, né, mas Deus queria profundidade, uma reforma. Então nós entendemos que a paternidade, com ela, viria, né, um discipulado forte. Sim. Né? Fala um pouquinho sobre discipulado, pastora. O que está no teu coração sobre discipulado? Faz toda a diferença, né? Uma coisa é você pegar e colocar a pessoa e jogar para ela ali, né? Dar para ela o livro, os estudos. Estuda e faça isso, né? Na teoria. Mas o discipulado você precisa pôr prática, né? Amém. A pessoa precisa andar com você, a pessoa precisa saber o que você pensa, ela precisa, né, viver. Você precisa ser transparente, precisa ter um relacionamento, né? Passa, né, de pai para filho. Amém. Né? Assim, e isso é muito importante. Deixar, né, um legado, né? Um legado, né? Amém. Não é uma coisa, né, ali, um diploma, não. É algo
que você tem que aprender a estar focado. Pai e filho. Você é pai, você vai deixar um legado para aquele filho e ele vai fazer assim. A palavra fala, né? O que ouvimos e aprendemos. Amém. E que, né? O que ouvimos de nossos pais, não encobriremos os nossos filhos, né? Contaremos as vindouras gerações, amém, passaremos isso, né? Passando de pai para filho, instruindo, mas ali em relacionamento junto, boa, né? Boa. Nada uma coisa assim separada, né? Uma norma, porque isso não leva a nada, né? E naquela oportunidade nós sistematicamente nós fomos ministrando, falando sobre pais que geram filhos, né? Nós trazíamos palavras, não só nós, mas os demais pastores, né? Sobre pais que liberam o futuro dos seus filhos. Eu creio que a reforma que nós estamos entrando agora, efetivamente, que o mundo está parado, está submisso a essa... Submisso que eu digo pela vontade permissiva de Deus, né? Que o mundo está parado, as situações todas. Essa reforma que eu creio que está acontecendo, né? Ela está estruturando em que os pais, de fato, eles possam se tornar pais espirituais, maduros, que profetizem o futuro dos seus filhos. Sim, sim. Não cabe mais a mesquinharia, não cabe mais egoísmo, não cabe mais ficar só atrás dos seus interesses. O pai tem que ser pai de fato. Não é só o pai que põe. Vamos pensar em duas linhas: o pai físico e o pai espiritual. O pai físico não é aquele, a figura de um pai não é só aquele que é o provedor. Ele tem que ser o pai presente, que tem o tempo com os filhos, abraça, sim, os filhos. E hoje nós temos vivido um tempo, né, em meio a tanta coisa, tanto trabalho, tantos compromissos, que muitos filhos eles têm seus pais, mas eles são órfãos, né? Tem o pai dentro de casa, tudo, mas o pai não tem tempo, então o filho está órfão. E trazendo para a casa do Senhor, né, para a célula em si, isso. Não, nós temos que ser pais presentes, né? Porque nós vemos muitos filhos, né, muitos cristãos por aí, órfãos, né? Eles não têm uma raiz, não têm um exemplo, não têm uma direção a tomar, né? Eles vão metendo o pé pelas mãos, né, e fazendo coisas absurdas, dizendo que é em nome de Deus, porque faltou uma paternidade para eles, né? São órfãos, né? É verdade. Não tem uma direção. E olha, é muito latente para mim, Igreja Vida Nova, você que nos ouve, nós precisamos resgatar valores que estavam perdidos, né? Deus fez com que todo mundo ficasse em casa. Que eu digo todo mundo, aqueles que não são, né, de serviços essenciais, enfim, tem até uma chamada aí. Mas qual que é o bom disso? É que a gente está revendo valores. E quando a gente ministrava ano passado sobre isso, de pais que geram, pais proféticos, e aí a gente entende que isso traz edificação. Eu creio que as nossas células, inclusive, uma das preocupações que existia, né? Se porventura algum dia, eu já falei isso algumas vezes, se porventura algum dia o Brasil deixar de ser um país democrático, se instale aí uma perseguição para o cristianismo, né? Fazendo algo hipotético, o que aconteceria com a igreja? A igreja pararia, as pessoas deixariam de ter comunhão? Eu acho que a resposta veio. Sim. Né? Nós não estamos fisicamente dentro do templo, mas nós estamos atuantes. Amém. Porque as nossas células, elas aprenderam, né, através das videoconferências, né? Mas não é de agora. Nós já começamos a fortalecer isso lá atrás. Amém. Né? Agora foi o desfecho. Hoje eu ouvi algo muito forte, né? Em uma live que eu estava assistindo, e achei bem especial a comparação que aquele pastor faz da igreja, da célula, e ele faz isso hoje, e nós já estávamos resgatando isso. E tudo gera paternidade, discipulado, ela tem por objetivo resgatar, aperfeiçoar. Eu creio que um texto seja bem significativo agora, se você puder abrir a sua Bíblia, né? Em Efésios 4, a carta, né, de Paulo aos Efésios, capítulo 4,
do versículo 11 ao 16. É um texto bem especial, nós já ministramos muito sobre ele. Aqui está, nesse texto está os 5 chamados ministeriais, né, que ele tem lá o apóstolo, o profeta, o pastor, o evangelista e o mestre. Ou seja, 5 chamados ministeriais que têm por finalidade estruturar e aperfeiçoar a igreja e deixar ao ponto que Deus quer que ela esteja para o grande avivamento. Ontem eu disse, né? E não fui eu que inventei isso, não é uma frase que eu, idealizei ela, é uma frase conhecida. Não existe avivamento sem arrependimento. Sim. Então agora é o momento de nós nos arrependermos por atos, atitudes, né? O ativismo. E aqui o texto é bem legal, que ele fala assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, né? Eu quero só dizer que esses são os 5 chamados ministeriais, mas todos nós, independente de um chamado ministerial, somos chamados para ser servos e adoradores do nosso Deus, servir nessa geração, né? Deixarmos um legado. Pai, você pai que está me ouvindo, qual é o legado que você está deixando para os seus filhos? Do pai que só trabalha, não deixa faltar nada, que também é uma obrigação, né? 3 coisas que nós precisamos ver: protetor, procriador e o outro que eu esqueci, né? Tem mais um lá que eu não lembro agora. Então, provedor, protetor, né? E, enfim, são 3. Você falou procriador, né? Então, ele procria, ele protege e ele provê. Então é isso. Então, não só prover, mas estar lá, né, como pai, pai atuante, né? Infelizmente, uma maldição veio sobre os lares, onde a figura paterna deixou de ser. Hoje nós estamos vendo, né? De hoje não, mas já há um bom tempo, casas e mais casas onde os lares, a figura da paternidade não é alguém do sexo masculino, mas é uma mulher. Não tira o mérito, ela está assumindo. Mas a paternidade, em alguns casos o pai foi no estágio, saiu, morreu, mas deve haver essa paternidade, né, dos pais para com os filhos. A mãe está ali conectada também, né? Está ciente daquilo que ela precisa fazer como mulher sábia, buscar o Senhor. Então há um chamado para todos, ok? E o versículo 12, ele nos coloca assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos. Eu creio que a liderança da igreja, né, no nosso caso, nós como pastores, nós não vamos controlar a sua vida, não é, pastora? Sim. A gente nunca vai fazer isso, mas nós vamos te dar um guia, um trilho profético. Vamos te ajudar a você alcançar todo o potencial que Deus tem a seu respeito. Amém? Então, sobre nós, e é legal, depois procura, pastora, o texto de Timóteo, né? Que é as 5 gerações lá, né? O pai passando para o filho, que passa para outra geração, ela vai ler. Então, aqui está o trilho, né? Da liderança da igreja, mas a liderança da igreja vai trabalhar para que todos os membros da igreja, olha só, querendo o aperfeiçoamento dos santos, né? Você é uma pessoa santa em Cristo Jesus. Com muito respeito ao catolicismo, tem os seus dogmas, tem as suas crenças, tem os seus escritos, enfim, né? Mas não preciso eu, depois de morto, em alguns milagres que através da oração eu tenha feito, me canonizar a ser santo. A Bíblia fala que isso é algo em vida. Então, aperfeiçoamento dos santos. Então, me caracteriza como santo. Te caracteriza como santo. Amém?
para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E eu creio que é uma reforma aqui, Sim. a edificação. A igreja hoje, ela está pulverizada nas casas. Eu creio que a casa. E uma coisa que eu vou falar daqui a pouquinho, mas esse texto, ele fala, né, da discipulado, paternidade. Olha só, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? A nossa meta, queridos, a nossa meta, todos vocês que nos assistem, né? Todos os membros da comunidade, você que é membro de outra comunidade, você que vai assistir, né, depois que essa gravação, essa live terminar, né? Deus quer que você, nesse momento, essa reforma que está acontecendo, esse chamado de paternidade, de maturidade, de discipulado, da célula ser uma célula para comunhão e aperfeiçoamento, né? Que você se torne uma pessoa perfeita, completa em Deus. Aí quando a gente fala assim, veio o medo, uau, eu sou perfeito e completo, porque eu faço parte de uma família. Fala um pouquinho sobre isso, pastora, né? Sobre essa questão de perfeito, né? Que aí eu quero entrar na parte final da minha palavra. Eu quero, onde você estava falando... Thalita, Deus abençoe, amém. Beth, Cris. Não é a Margarete, é a Marli. Marli, tá? né? Marli, perdão. O pastor estava falando sobre isso, e o texto que ele pediu de Timóteo, já vou ver, tá, pessoal? Estou procurando aqui o olho, aqui, a claridade atrapalha aqui, tá? Mas o pastor estava falando sobre isso, e em Efésios, o apóstolo Paulo fala, em Efésios 5, portanto, como 5, capítulo 1. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém. Então, não tem, né? Pai melhor, né? O melhor exemplo de pai como Deus, né? Para paternidade. E isso faz toda a diferença, né? Amém. E Ele nos ensina isso. Então, nós precisamos ouvir Deus, né? Como é importante você buscar a Deus realmente. Amém. Né? Ele como exemplo e Ele ensinando você como você pode ser um pai, como você pode exercer a sua paternidade. E também você, né, que de repente teve problemas com seu pai, buscar nele essa paternidade, né? Porque o Senhor, Pai melhor não existe. Ele é o nosso Pai maravilhoso, que tem o melhor para nos ensinar. Amém. Ele é algo assim, né, de extraordinário. Tinha outro texto aqui de pai, que Paulo também falou, eu estava vendo, e eu achei tremendo. O pastor estava falando e eu... espera aí. Aqui. 2 Timóteo 4, e o apóstolo Paulo fala assim, versículo 3: Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão ensino verdadeiro, seguirão os seus próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Olha só. Então, queridos, a paternidade é muito importante. Amém. Porque Amém. quando você tem um pai espiritual sobre você, você não vai acreditar em fábulas, né? Isso. Em mentiras que o adversário vai tentar jogar para tirar você do foco. Porque a palavra que fala que surgiriam pessoas que escutariam um ensino que não seria verdade. Então, que nós possamos realmente buscar essa paternidade. Amém. Ouça, né? Ouça o que Deus tem para você e ouça, né, o que os seus líderes espirituais têm para você e entenda o propósito de Deus na sua vida. Inclusive, né, acho que é importante nós ressaltarmos, não porque a gente tem... nós temos dúvida ou você tenha dúvida, né? Mas o testemunho das nossas vidas. Amém. Né? Vocês sabem quem somos, a nossa origem, Sim. Da onde nós saímos, o nosso compromisso. E conosco, né? Existem pastores queridos, pastores maravilhosos que têm aí um compromisso com a igreja, né? Com o reino de Deus.
E eu quero ir para o final dessa palavra, que nós estamos falando aí de paternidade, discipulado, né? E aí nós, como eu disse, nós procuramos nesses últimos meses ressignificar aí a palavra discipulado e paternidade, né? E no meio disso tudo, né, lá atrás, Deus começou a falar muito forte sobre família. Amém. Família, gente, família espiritual. Tanto é que uma das chamadas da igreja, né, família, vida nova. Nós começamos a vida nova lá em 2001 como uma grande família de Cristo. Lá atrás, nós já tínhamos essa característica de uma grande família de Cristo, não é? E agora a gente está aí colocando família, vida nova. Ou seja, a família, né, ela faz toda a diferença. A família vai, né, ela está caminhando para o aperfeiçoamento. Só para concluir aqui o 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em uma roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então a pastora concluiu, né? Antes, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Amém? Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? E eu quero concluir essa palavra, e eu quero falar bem forte, de uma forma bem contundente, né? Família. Deus está trabalhando com família. A sua família, você, né? Para o homem casado, você, sua esposa, né? Você, esposa, seu marido, seus filhos, família. Deus está resgatando a família. Amém. Amém. Não é mais hora, pai e mãe, não é mais hora de você lançar palavras negativas para os seus filhos. Gere um futuro profético para seu filho. Gere um futuro profético para sua filha. Os filhos solteiros, né, nos cabe gerar, né, as pessoas que vão casar com os nossos filhos. Amém. A gente não vai interferir na decisão deles, mas nós temos por obrigação gerar, né, espiritualmente, por exemplo, a filha gerar um homem de Deus para a filha, filho gerar uma mulher de Deus para o filho. Amém. Então nos cabe, né? E da mesma forma, espiritualmente, os nossos filhos espirituais, sim, ministrar a vida deles para que eles gerem filhos com o mesmo DNA. Amém. Família, gente, Deus está falando muito forte sobre família, né? E nós temos já há algum tempo falado sobre isso. Família, vida nova, família, vida nova, família, vida nova, não é? E hoje eu ouvi algo muito bacana, né? Um pastor falando, né, que todas as vezes que Deus, né, ele começou um processo de reavivamento, de restauração, de um tempo novo, ele começou através de famílias. Noé, por exemplo, ele recomeçou através da família de Noé. Abraão, por exemplo, sai da tua terra, você, né, a tua casa, né, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Você, a sua família, você, sua esposa, né, e que lá eu vou fazer algo através, né, de vocês, família. E qual é a família que Deus vai usar hoje? É a família AYZ? Não, é a família de Cristo. Amém. Então Deus está começando, né? Ele está repatriando, está novamente trazendo aqueles que estão longe. Você que está longe, Deus quer te repatriar novamente para dentro da família de Cristo. Amém. Escreva isso. Você que está longe, Deus quer te repatriar para estar dentro da família. Efésios 2:12. Efésios 2:12 ao versículo 22, né? Ele fala sobre a família de Cristo, né? Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Versículo 13: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz. Então você, né, você que está dentro da família cristã, família evangélica, família de Deus, não seja religioso,
seja, né, uma pessoa conectada em Deus, um adorador. Deixe Deus ministrar a sua vida, amém, em nome de Jesus. Olha, 14, né? Efésios 2:14, ele diz, né, e assim, porque Ele é a nossa paz. Então, a paz do Senhor está sobre nós. Sim. Tá? Então, se você pensou naquele negócio que está rodando aí o mundo, sabe aquele negócio que está rodando o mundo, né? Paz, a paz do Senhor está sobre a sua vida, amém? O qual de ambos os povos fez um, e derrubou a parede da separação. Deus está reformando as igrejas, a igreja não é o templo. Nós usamos a estrutura da igreja, né, para nos termos um tempo juntos de adoração, né? A igreja não é o imóvel, a igreja somos nós. Isso. E nós já há um bom tempo estamos falando sobre isso. Amém, pastora Vera? Amém. Olha só, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, e vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e da família de Deus. A reforma que nós estamos entrando, ela vai estar partindo da família. Amém. Então, se você não faz parte de uma família, você precisa estar fazendo parte. A família de Deus, a família espiritual, aonde Jesus é o cabeça. Versículo 20: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados como morada de Deus no Espírito. Olha, você faz parte, eu faço parte da família de Deus. Amém. Sendo Jesus o cabeça, a pedra angular. E aqui é interessante que, fazendo parte da família, eu também sou morada do Espírito Santo. Uma coisa dentro da outra. Isso é um mistério. Privilégio, é um privilégio, gente. Não tem por que a gente estar apavorado. Não tem por que a gente desistir. Se o pecado te assola, se as vontades desse mundo te assolam, né, peça ajuda ao Senhor. Amém. Não é tempo para você continuar escravo do pecado, escravo do medo, escravo das coisas, né? Família. E Deus então está aí, né, fazendo um movimento tão tremendo na terra, através desse negócio que está rodando o mundo aí, né? Estamos dentro de casa. E eu confesso, gente, né? Eu confesso, às vezes dá vontade de gritar: eu quero sair, eu quero abraçar todo mundo, né? Eu ainda abraço, né? Tenho abraçado a minha esposa, meus netos, meus filhos. A gente se abraça, né? Com o devido cuidado. A gente, pelo menos nós podemos fazer isso, né? A gente, eu estive sexta-feira na igreja fazendo plantão, né? Fizemos plantão lá. Eu, a pastora, mais umas pessoas, dando uma limpada lá e organizando cestas básicas. Chegava a gente dava o cotovelo, cumprimentava, né, de longe. Aí a pessoa queria abraçar, a gente falava: não dá para abraçar ainda. Mas, enfim, vai chegar um momento. Porque família é isso. É aquela inclusive a nossa, né, a minha família, Guidelli, principalmente, a gente fala muito alto. Às vezes eu ouvia a minha mãe e a minha avó falando, parecia que elas estavam discutindo, né? E é uma família que fala muito alto, né? Mas isso faz parte, amém? Então, eu creio que Deus está começando um reavivamento, uma reforma, né? O reavivamento vai vir, o avivamento vai vir através do arrependimento e através da família. E a família que vai mudar a história da humanidade é a família de Deus. Amém. Ponto. Noé foi usado com a sua família para repopular a humanidade, né, o mundo, melhor dizendo.
Abraão, ele foi usado, ele e sua família, para começar toda uma história, né? Nós podemos ver a família de José e Maria, casadinhos de novo, né? Na verdade, ainda era um período de adaptação ali, de observação. De repente, estou grávida, José, né? Mas ela fala isso depois que o Espírito Santo aparece a elas, né? E diz: olha, você está no seu ventre, está sendo gestacionado aquele que libertará o mundo. Amém. Aquele que, irá consolidar a família de Cristo, a família de Deus, através desse que está no teu ventre, que é o Messias, amém, o prometido de Israel, Jesus, a qual nós, nos curvamos a Ele. Eu vi algo também muito bacana, de tributo. Por exemplo, domingo, nós vamos no culto para celebrar, para abraçar, para cultuar, para falar das bênçãos da semana, para compartilhar o que aconteceu na célula. Porque a igreja, ela é muito mais do que 4 paredes. Sim. E se de repente a vida nova deixa de estar naquele prédio, por algum motivo, por algum motivo, essas são as minhas cachorras, tá? A Pandora e a Atena. Elas querem sair no áudio também. Se por algum motivo, nós tiver que desocupar aquele imóvel, não ter como pagar aluguel, e aí os proprietários pedirem o imóvel, a igreja não vai parar. Não vai parar. Eu sei que vocês estão aliançados e sabem que vocês têm um chamado para esta geração. Amém? Então, qual é a família que vai mudar a história? Essa família, a sua família, amém, a nossa família espiritual. Amém? Amém? Pastora, as suas considerações finais. Somos uma grande família, vivendo um compromisso no amor de Cristo. E nós precisamos uns dos outros, Amém, queridos? Então, que possamos estarmos unidos, que possamos estar focados no Senhor, e que possamos estar pensando uns nos outros, orando um pelos outros, tendo paciência nesse tempo, a tolerância, como nós lemos lá em Efésios. O amor de Cristo transforma todas as coisas, nos ensina. Então, que possamos buscar isso em nome de Jesus, amém? E entendermos que Deus nos colocou para um propósito. Ele sabe por que nós estamos neste tempo vivendo estas circunstâncias, porque Ele confia em nós, amém? Então que possamos prevalecer em fé, em amor e em misericórdia para cada vida, em nome de Jesus. Amém. Pena que está acabando, Falta aí alguns minutinhos, Isso. E é muito gostoso a gente ter esse tempo e vocês nos permitirem estarmos na casa de vocês, entrando para falar, para ministrar, para abençoar. Nós somos muito privilegiados, pastora Vera, em ter pessoas como vocês, Amém. A todos que nos ouviram, nos assistiram, o nosso beijo, o nosso carinho. Amém. Então, quem é que vai vivenciar, participar, vai ser instrumento para a mudança do mundo? É a família. A sua família, a família de Deus. Amém. Sendo Jesus o cabeça. Então, eu louvo a Deus por este momento. Obrigado por você estar com a gente aí conectado. Eu não queria desligar não, mas eu sou... Nós vamos orar. Calma, pastor. Não deixa nem eu molhar o bico, como diz o outro. Nós vamos orar por vocês e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém. Então fica aqui o nosso agradecimento. Pastor William, que está aí como nosso técnico, Obrigado, querido. Então a pastora vai fazer uma oração. Gosto muito dela orar. E eu quero também orar nessa noite. Infelizmente nós estamos ainda numa guerra muito grande, política. E eu sei que o jejum de ontem foi muito significativo. Amém. No mundo espiritual coisas aconteceram, mas ainda sinto que eu tenho que orar um pouquinho mais. Vou orar um pouquinho mais pela nossa nação, pelos poderes, pelo presidente, pelos governadores. Então, pastora, nos leva a Deus em oração. Amém, Pai. Nós queremos agradecer a Ti pelo Senhor nos escolher como famílias aqui na terra.
Nós agradecemos por esse privilégio, nós agradecemos, Senhor, pela Tua presença na nossa vida, nós agradecemos porque o Senhor escolheu cada um de nós de uma forma muito especial e nós louvamos o Teu nome, Senhor, que o Teu nome seja exaltado verdadeiramente através das nossas vidas e aquilo que precisa ser, Senhor, reformado mesmo na nossa casa como família, aquilo que precisa ser, Senhor, transformado, e que o Teu Espírito tenha liberdade em nome de Jesus para entrar nas nossas vidas, entrar nas nossas casas e trabalhar em nós e nos convencer para que possamos chegar ao Teu plano perfeito, em nome de Jesus. Visita cada lar neste momento, Senhor, e venha com a Tua presença sobrenatural, para que todos, Senhor, possam ter a Sua direção específica, em nome de Jesus. Nós abençoamos cada família neste momento que está nos assistindo. Amém. Ainda na Tua presença nós estamos, e eu quero, Pai, nesta hora, fazer uma oração direcionada à nossa nação, começando lá pela parte federal, o nosso presidente da República. Amém. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Senhor permitiu que ele ganhasse a eleição. Mas eu peço, Pai, em nome de Jesus, traga equilíbrio ao nosso presidente. Sim. Traga sabedoria ao nosso presidente. Amém. Traga, Senhor, discernimento a ele. Que ele seja um homem agregador. Nós sabemos que principados e potestades, todo um segmento da maldade tenta persuadi-lo, tenta derrubá-lo, como ontem falávamos do Salmo 56, ficam às espreitas, tentando me pegar, tentando me derrubar, torcem as minhas palavras. Pai, nós estamos vendo que não é nem o que se fala, mas quem está falando. Então nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, amém, esteja com o nosso presidente, as suas decisões, as suas reformas de ministério. Senhor, não permita que ele tome decisões precipitadas. Eu oro por todo o seu quadro de ministros, oro por todo o seu staff. Sim, Pai, oro pelo poder executivo de forma geral, os governos, o nosso governo de São Paulo, o João Dória, o nosso governo da prefeitura, o nosso prefeito, o Bruno Covas. Sim. Nós oramos por todos os secretários, tanto de estado como de prefeitura. Sim. Oramos, ó Pai, para que o Brasil possa ser alcançado de norte, amém, a sul, de leste a oeste. Senhor, que haja uma reforma total e completa. Amém. Senhor, entra com providência ali no judiciário, todo o segmento, toda a estrutura do judiciário, desde a do Supremo Tribunal, sim, até a menor corte do Brasil, tanto da esfera federal como também esfera estadual. Sim, Pai, Deus, o Ministério Público, nós oramos em nome de Jesus. Oramos, Senhor, para que esta nação, ela possa ser uma nação abençoada. Amém. Senhor, nós temos crido que o Brasil será um celeiro de homens e mulheres que serão enviados para mudar a história da nação. Sim, Senhor. Mas antes, nós temos que passar pela reforma. Sim. E aí, a reforma requer arrependimento, mudanças, amém, de paradigmas, amém, mudanças estruturais. E Pai, a família cristã, a família de Deus, que venha fazer toda a diferença. Senhor, que o Brasil seja um país próspero. Amém. Nós apresentamos e entregamos nas Tuas mãos a economia da nação. A economia da nação, Pai. Sim, Pai. Que não venha uma recessão tão grande que venha causar tamanho desemprego. Sim. Senhor, que o Senhor possa salvar as empresas, salvar os CNPJs, porque quando o Senhor salva um CNPJ de uma empresa, o Senhor também está salvando centenas de CPFs, ou seja, sim, quando uma empresa ela é preservada, pessoas são preservadas em seus empregos. Pai, traga provisão, traga suprimento, sim, em nome de Jesus. Obrigado, nos dá uma noite tranquila e de bênção, amém, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe, nos perdoe pelo horário, passamos aí 4 minutos. Beijos. Beijos para vocês, Deus abençoe. Fiquei devendo texto para vocês, mas semana que vem eu trago, tá?
Amém? Amamos vocês. Deus abençoe. Beijos.